Estamos novamente aqui no Morada, dessa vez para contemplar uma teoria, comentar, na verdade, uma teoria da psicologia social, que é a sociologia do conhecimento, do Peter Berger e do Thomas Luckmann, também que tem por base, não é, a sociologia fenomenológica do Alfred Schutz. E aí eu montei um esquema separando um pouco do contexto sócio-histórico, não é, em que esses autores e pensadores vão desenvolver essa teoria, falando dos pressupostos epistêmicos, objeto de estudo e metodologia, para que a gente possa ter um desenho um pouco mais organizado, não é, de uma teoria que é bastante densa, com muitas influências, com muitas polifonias, né, muitas intertextualidades epistêmicas e filosóficas. Nós estamos falando de dois sujeitos que escreveram um livro que é A Construção da Realidade, que é este livro aqui, não é? Que é um livro bastante interessante, que coloca em evidência a questão do cotidiano, não é? Através como um objeto possível, não é, de ser compreendido e ao mesmo tempo descrito, e ele ter a potência de revelar, então, como se constrói o conhecimento do senso comum e o próprio conhecimento enquanto conhecimento do real, como uma construção. Eu indico, é uma ótima leitura, um livro que também tem como preâmbulo um outro livro, não é, escrito pelo Thomas Luckmann e o próprio Alfred Schutz, que é A Estrutura do Mundo da Vida, que lembra bastante, não é, as temáticas do Edmund Husserl, e não é à toa, então de fato há uma referência direta a esses outros autores, não é? E nós estamos falando então de dois sociólogos que, de maneira muito sensível e num diálogo muito profícuo com outros, não é, outros autores dos seus tempos e de outros tempos, conseguiram trazer uma reflexão bastante pertinente ao mundo de hoje sobre a construção do conhecimento no mundo senso comum, o papel da linguagem em meio a isso como uma grande estrutura, não é, de formação quase que ontológica, e também uma variabilidade, um ecletismo metodológico favorecendo que a sociologia e a psicologia social superassem um patamar apenas positivista. O Peter Berger, né, de 1929 e morreu agora recentemente, nasceu na Áustria, mas também tem uma grande parte da sua vida em solo americano. Tem uma vida marcada pela teologia, o protestantismo, e por isso também isso perspassa a obra desse sujeito que vai trabalhar com a temática da religião, da sociologia da religião, aliás, como Durkheim também vai fazer, não é? Do ponto de vista de pensar a religião como uma estrutura sociológica prototípica. Ele vai dar aula na Universidade de Geórgia e de Boston, não é? O Thomas Luckmann, de 1927 a 2016, então percebe que eles são mais ou menos, vivem, não é, num momento muito próximo do ponto de vista cronológico, da Eslovênia, e que vai para a Alemanha muito cedo e aí vai dar aula na Universidade de Constança, na Alemanha. Também passa pelo tema da religiosidade, a religião do invisível, de um ponto de vista um pouco mais crítico, e escreve um grande livro aí com Schutz, que acho que é um preâmbulo desse livro da construção da realidade, que é Estruturas do Mundo da Vida, não é? Lembrando lá o Mundo da Vida, o Mundo Vivido do Lembesvel, lá do Husserl, não é? Nós estamos falando então de dois autores, principalmente o Peter Berger, que tem uma vivência muito, muito acentuada nos Estados Unidos. O Alfred Schutz também vai ter essa vivência, não é? Até por conta das guerras e tudo mais. E então a gente tem aí autores que passam por dois diferentes centros acadêmicos culturais bastante díspares, não é? De um lado a Alemanha, a Áustria, né? Essa região muito demarcada por uma efervescência filosófica, não é? Por uma
por um amplo solo fértil da sociologia. Então lá nós temos Max Weber, temos o George Simmel, não é? O próprio a proximidade com a própria França, com a questão do Durkheim e Auguste Comte, depois o Ernest Marx. Então você tem muita gente ali no início do século XX pensando as questões da sociologia, da filosofia. Então a Alemanha, né, muito marcada, aliás, até hoje, como um centro intelectual muito forte, até por conta das suas reformas universitárias, da sua história. Né? Nós temos ali o Círculo dos Intelectuais em Viena. Aliás, também Viena é uma cidade interessante, vamos ter o Freud, a psicanálise, né? E do outro lado, os Estados Unidos, com a explosão do sonho americano, desenvolvimento industrial urbano, uma grande malha universitária, não é? Uma das maiores do mundo que vai se instaurar nesse momento, um país liberal, democrático, capitalista, marcado por uma ética protestante, não é? Que, segundo Max Weber, faz total consonância com a próprio desenvolvimento da ideia capitalista do individualismo, da produtividade, do enaltecimento do trabalho. Então, eles passam por dois grandes centros culturais e intelectuais do início do século XX, que têm, obviamente, características, às vezes até mesmo contrastantes, não é? A Europa com uma pegada mais filosófica, teórica, os Estados Unidos com essa pegada pragmática, muito focada até no seu próprio sistema de produção. Então, um contexto histórico meio turbulento, não é uma coisa muito linear e, de certa maneira, enriquece, acredito eu, não é, a própria vivência desses pensadores. O que me chama muita atenção ao estudar a sociologia do conhecimento, ou mesmo a sociologia fenomenológica do Schutz, é a parte epistemológica, não é? Isso aqui que eu fiz um esboço aqui para justamente não esquecermos de falar de algumas coisas bem importantes. O primeiro grande destaque é o Alfred Schutz e a sociologia fenomenológica, não é? Que acredito que leva à paternidade dessa teoria, por ser um projeto que junta as influências principalmente do Max Weber com o Husserl, não é? Então nós temos esse autor tentando construir um projeto de sociologia compreensiva, não é? Juntando algumas ideias do Max Weber, como as tipificações, os tipos ideais, não é? E a fenomenologia do Husserl, nessa perspectiva antes essencialista, não é? Que busca rever o que é o real, criticando inclusive a própria cultura científica que colocava o real como um mundo à parte, completamente quase que desconectado do mundo ordinário, né, do mundo da vida, do cotidiano, do senso comum. Então, acho que o Husserl contribui em demasia com o Schutz nessa perspectiva, nesse diálogo, né? E ele vai também, ao mesmo tempo que ele utiliza o Husserl, ele não vai explorar a fenomenologia transcendental do Husserl, mas mais o seu aspecto descritivo, o aspecto metodológico, a ideia de intersubjetividade husserliana, não é? Que acho que é uma ideia que é a cara também a Alfred Schutz e aparece também na obra do Becker e do Luckmann, para então de alguma maneira encarnar, acredito eu, o homem do senso comum no mundo da vida, não é? E nas instituições que o fazem humano através dos processos dialéticos da internalização, da exteriorização e da objetivação. Então, o primeiro grande salto epistêmico para entender a teoria do Becker e do Luckmann é entender e ler um pouco dessa proposição do Alfred Schutz. Acho que aí fica bastante interessante. E eu indico aqui um artigo do Fábio Fonseca de Castro, A Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz, da revista Ciências Sociais da Unicinos. É um artigo que eu li e acho que está muito bem escrito e apresenta uma boa relação de como, então, o Schutz constrói essa proposição que atinge em cheio aí o Becker e o Luckmann, não é? Então, a gente tem em primeiro plano o Alfred Schutz com a sociologia fenomenológica. Depois nós vamos encontrar, até por uma questão quase que direta, então, a sociologia compreensiva do Max Weber, não é?
e também a fenomenologia descritiva do Husserl. Eu acho que aí logo em seguida você encontra esses dois autores conversando, né, com os nossos pensadores aí. O Ernest Weber, que traz a ideia dos tipos ideais, não é? Que seriam então referências fortes, parâmetros, não é, para o cientista social, para que ele pudesse descrever os valores e assim se aproximar das ações sociais comuns e as próprias estruturas sociais, não é? Ele usa essa ideia de homem ideal ou homem mediano, e que isso vai aparecer num conceito que o Alfred Schutz vai traduzir como as tipificações, que também está, né, na obra do Peter Berger e do Luckmann. Então, essa é uma influência direta do Max Weber. A ideia de ação social como uma ação microsociológica, dinâmica, intersubjetiva, também, de certa maneira, o Weber, né, deixa confluída a sua sociologia e isso atinge os nossos autores. Então, acho que isso também está presente na nossa teoria aqui analisada, não é? Então, o Weber também é muito importante, não é? O Edmund Husserl, acredito eu, conversa o tempo inteiro com Schutz e com esses autores que nós estamos aqui destacando. Primeiro, em justamente desvelar o real, não é, dessa neblina que a ciência criou, que constitui uma ilusão perigosa para o homem moderno, que é essa separação radical entre o mundo da vida, do cotidiano, e o mundo da ciência, como se o conhecimento da ciência fosse prototípico para qualquer outro. Aliás, discurso oriundo do próprio positivismo e de um percurso da hegemonia das ciências naturais na história do pensamento humano, não é? Husserl, eu acho que é fundamental nessa quebra. O projeto de fenomenologia alemã é justamente uma grande crítica a isso, logo de cara. Então, numa revalorização do mundo da vida e uma encarnação desse homem nesse mundo da vida. Aí podemos falar do Merleau-Ponty em seguida, que faz isso também belamente. Então, acho que logo de cara o Schutz é muito impactado por essa questão. No Husserl também temos a questão de uma visão de homem, um homem com a consciência intencional, não é? Que é essa seta quase ontológica que implica o homem no mundo e não o separa. E eu acho que isso também está na obra da Sociologia do Conhecimento, o real como uma construção contínua, contraditória, intersubjetiva de um homem na vida, né? E a própria proposição metodológica do Husserl ao distornar todos esses conceitos, que é a questão da suspensão fenomenológica e a possibilidade de uma descrição de uma realidade então mais revelada, né? Vou evitar usar a palavra pura aqui porque é perigosa ontologicamente, filosoficamente. Então a gente tem o Husserl também perspassando a obra desses sujeitos, conversando, não é, bastante intimamente com o próprio Alfred Schutz e o próprio Schutz dizendo, né, a base da ação social é justamente esse espaço intersubjetivo intencional, que é o que o Husserl vai com seu belo projeto nos ensinar, justamente, não é, num plano mais aberto, pensando uma ontologia do mundo da vida e a própria proposição de uma fenomenologia da atitude natural. Então, desnaturalizar o mundo cotidiano, deixar com que ele fique ocultado até pelo próprio discurso hegemônico da ciência e trazê-lo à tona para uma descrição, para um envolvimento muito mais contundente. Acho que essa é a grande proposição, não é? Então, Husserl é bastante importante, acho que não dá para falar dessa teoria sem grifar essas questões. Temos o Dilthey, que é importantíssimo, aliás, para todas essas teorias sociológicas da psicologia social, e acho que para as ciências humanas, não é um marco, justamente para viabilizar um discurso e abrir um campo inteligível para a ciência humana metodologicamente, não é, empiricamente. A própria ideia de uma perspectiva historicista do objeto das ciências sociais humanas, não é? Entendendo que esse objeto então não é estático, não pode ser simplesmente separado do mundo histórico, social, humano. Então, obviamente que o Dilthey, nós vamos ver, ele aparece em vários desses autores que nós vamos conversar nessa linhagem mais sociológica da história da psicologia social.
Nós temos o Nietzsche, não é, que aparece também, inclusive na própria introdução do livro do Berger e do Luckmann, como um autor importante que ensina a esses autores o perspectivismo, não é, a ideia de um desconstrucionismo do pensamento, principalmente no caso do Nietzsche a questão dos valores, não é? Mas isso também na questão do próprio conhecimento do saber comum, do homem comum. Então a realidade ela é sempre uma relativização de quem a ocupa, é posicional nesse sentido. Então, de certa maneira, acho que o Nietzsche ajuda esses sujeitos a fazer essa desconstrução. Temos o Bergson com a visão vitalista e a própria ideia da duração temporal e de memória, que aparece aí, não é? Também por meio do Schultz e de outros autores na teoria da sociologia do conhecimento, na ideia da importância da memória, o homem se presentificando no mundo contemporâneo através da memória, né? E uma memória que não é linear, é uma memória enquanto duração, não é? E aí uma própria ideia da temporalidade como algo essencial na visão desses sujeitos. Aliás, isso está no Husserl também. É muito mais, eles vão dizer que a interação é muito mais temporal do que espacial, não é? Eu acho que isso também é a confluência do Husserl com Bergson aí dialogando com esses autores, não é? Temos o George Mead, o interacionismo simbólico, bastante presente. Eles vão falar dos processos de socialização primária e secundária, e o outro generalizado, que é um termo que está na obra do Mead e do Blumer, aparecem, não é, como um grande marco da transição de um processo para o outro. A questão do simbólico, da linguagem como um lugar ontológico importantíssimo de acimentado, não é? É o acimentado onde acontece tudo, eu costumo dizer, não é? Então, Mead aparece também recorrentemente, de certa maneira, na obra desses caras, não é? Um diálogo interessante com Marx, não é? Quer dizer, nós temos alguns traços do materialismo histórico dialético, principalmente a questão dialética nos processos de internalização, objetivação e exteriorização, mas ao mesmo tempo certo incômodo com a ideia de ideologia marxista. Aliás, esse é um incômodo que aparece também em outros autores, o próprio Moscovici, por exemplo, com a teoria das representações sociais, né? Então é um diálogo um pouco conturbado. E acho que de alguma maneira eles vão conseguir dialogar melhor com Karl Marx, com os pós-marxistas, que fazem talvez uma tradução marxista da questão ética, valorativa e ideológica de uma maneira um pouco mais interessante, né? Como vivem nos Estados Unidos por um tempo e tem toda uma confluência com esses autores, inevitável falar da filosofia pragmática, do Dilthey, né? do Dewey, do Mead, do Peirce, né? Com a questão, até da questão do mundo da linguagem se fazendo na vida prática, não é? Uma teoria de vida prática. Então, o Peirce, né, com a sua semiótica pragmática norte-americana, de alguma maneira dialoga também aqui, né? A antropologia filosófica como um projeto que também encarna o homem, não é, nas questões do mundo, o Max Scheler com a sua filosofia de valores e ética fenomenológica. Então, essa passagem mostra claramente, né, essa riqueza que é todos esses pressupostos, não é? Bom, dito isto, que eu acho que dá um bom desenho inicial do tipo de densidade teórica que nós estamos enfrentando, nós podemos dizer que o objeto, então, de estudo da sociologia do conhecimento é essa experiência tipificadora da vida cotidiana. Então, esse mundo do sentido comum, não é? Esse espaçamento temporal, espaço-temporal da intersubjetividade husserliana, e que se dá em contextos de experiências, não é? Em perspectiva posicional, então sempre sobre o aspecto de uma situação biográfica, então sobre a ótica de um sujeito que se revela no fenômeno, da imanência da experiência, então nada como... não existe aí nenhum cheiro essencialista, não é? A pergunta que move esses sujeitos é como a experiência se torna intersubjetiva, ou seja, né, como ela é partilhada socialmente, afetivamente, nesse espaço que se faz principalmente pela questão temporal, de novo, né, repetindo aqui uma questão que para eles é também cara, e essa vida cotidiana como âmbito pragmático, não é? Não é uma vida abstrata, não é um universo reificado como é a ciência do Moscovici, não é?
E com isso a gente tem aí uma teoria que se coloca como uma psicossociologia da ação social, a partir de uma perspectiva, de uma interpretação completamente subjetiva do sentido dessa ação social comum, recíproca, não é? Em perspectiva dentro desse mundo cotidiano ordinário. Não é? Então uma das coisas que a gente percebe na obra desse sujeito é que eles vão buscar, de alguma maneira, por essas tipificações da vida comum, por essas tipologias da vida em comum, não é? Que está, obviamente, distribuído num sistema de significados do mundo e do grupo linguístico, não é? Da linguagem, em papéis sociais, em modos de vida, inclusive de lidar com o próprio corpo, são transmitidas, não é? E são construídas por processos e estruturas que eles chamam processos de socialização, onde o papel da linguagem é fundamental, que é esse linguageiro cotidiano comum, da interface do face a face, não é? Da presença, e que é um universo bastante rico simbolicamente. E nesse sentido eu arrisco a dizer que aqui a linguagem é muito mais importante ontologicamente que na obra do próprio George Mead. Aqui me faz lembrar um pouco a ideia da casa do ser do Heidegger, né? A linguagem como um lugar de vida mesmo, de fazer a vida, né? De fazer o ser. Então acredito que o peso aqui ontológico da linguagem é muito mais fundamental, não é? Então, a partir daí eles vão então descrever, não é? Isso é interessante, eles descrevem os processos de socialização primária e secundária. Processo primário muito mais afetivo, onde ocorre esse processo, não é? Da imitação e da internalização, portanto, dos primeiros papéis sociais, que são altamente encarnados em figuras que são os outros significativos, não é? A mãe, o pai, as pessoas que estão nessa sociedade e nessa cultura, geralmente essa tipificação de família, e que depois vai haver uma generalização, não é? E essa criança então constrói junto à sociedade, a esses grupos, o outro generalizado, e ao constituir esse outro generalizado que lhe dá a possibilidade da empatia, nós temos aí então uma transição para a socialização secundária, que é um processo então de entrada em outros submundos institucionais, as escolas, no nosso sistema cultural, né? As escolas, as universidades, as igrejas, os bairros, hoje em dia também os lugares das mídias, não é? Então redes sociais, os games e tantas outras formas de realidade e de linguagem. Processos de socialização secundária que é mais então cognitivo-racional, é necessário um certo treinamento para que esse sujeito, obviamente, perspasse esse processo, que aliás nunca acaba na visão desses sujeitos, é um processo dialético contínuo, e que é a formação então dessa situação biográfica relacional, não é? Então é muito interessante porque o livro é muito coerente nesse sentido, porque eles vão descrever os processos de socialização, eles não buscam explicá-lo intrapsiquicamente, como Piaget, por exemplo, tentou fazer, talvez, não é? Somente no processo primário. E nesse sentido eles trabalham de uma maneira muito mais dinâmica no meu ponto de vista. Obviamente que isso aqui é um resumo que eu estou fazendo, né? O livro descreve isso de uma maneira muito mais enriquecedora. E o que chama atenção também é o ecletismo metodológico que uma perspectiva como essa traz, não é? Primeiro pela própria influência da fenomenologia, que nos dá essa possibilidade, não é? De uma suspensão e uma descrição fenomenológica, que possibilita então o ato fenomenológico, uma ação fenomenológica, uma atitude fenomenológica frente ao objeto de estudo, que acho que é um dos grandes ganhos que o paradigma fenomenológico nos dá desde a virada do século. Mas também temos aí a etnometodologia, as histórias de vida, estudos de casos individualizados, não é? Ou seja, que propiciam o que a gente pode dizer de uma analítica dessa vida coexistencial. Eu não estou usando a palavra análise, porque a análise recorre à ideia de uma certa fragmentação, então aqui eu estou evitando, obviamente, né, utilizar esse tipo de termo, e aí eu estou sendo bastante correta, pensando até no Heidegger, que é um autor que me é caro, não é? E aí essa analítica da vida coexistencial vai revelando, não é, essas diversas dimensões e camadas da experiência intersubjetiva, porque ela não é, obviamente, universal, ela sempre está em perspectiva, não é? E possui, portanto, e revela, portanto, diferentes estruturas de significação, não é?
Óbvio, são métodos qualitativos, nós não estamos falando de uma visão nem um pouco quantitativa nem positivista, então são métodos que completamente coadunados com esse tipo de proposição sociológica compreensiva. É muito mais na perspectiva de descrever e compreender o fenômeno, não é? Então, sendo extremamente coerentes com a própria episteme. E acredito que é uma teoria que enriquece bastante hoje as discussões sobre os processos de socialização frente a diferentes fenômenos contemporâneos, né? Desde a questão, por exemplo, dos processos de alternação junto aos sírios, aos refugiados, que são pessoas que têm que, de alguma maneira, recomeçar o processo de socialização, inclusive quase que no âmbito primário, não é? Então, acho que essa discussão enriquece, não é? De alguma maneira, fenômenos bastante atuais. Temos muitas discussões dessa teoria da sociologia do conhecimento também com processos de socialização no mundo institucional escolar, que acho que é uma instituição em crise e sintomática de uma sociedade em crise, não é? Então, a cultura escolar como uma cultura que revela justamente as contradições sociais, se não da sociedade, dentro da própria cultura escolar mesmo, as contradições da sua institucionalização, enquanto linguagem, enquanto modo de vida ali instituído, né, esses papéis sociais estratificados e cristalizados, o jogo de poder e saber que a educação ainda carrega. Então, acho que o processo de socialização é bastante interessante para discutir essas questões. E também, né, acho que, de certa maneira, discutir hoje as mudanças tecnológicas com relação às redes sociais, o mundo a linguagem e a cultura que peramboliza, né, as tipificações novas que vão sendo criadas nesses ambientes, que favorecem também um novo manejo, uma nova perspectiva de socialização, né? Enfim, acho que é uma teoria muito interessante, acho que vale a pena se debruçar sobre ela. A minha fala hoje, esse videocast, é mais para fomentar a curiosidade, é uma provocação, não é? No sentido de trazer vocês para perto de mais uma teoria e de certa maneira, então, entrar na cozinha com os autores e sentir um pouco como é que foi esse processo de construção epistêmico-teórica. Óbvio que sempre é um processo reduzido que eu faço. A teoria ela é sempre maior que os seus próprios autores e qualquer outra interpretação, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma teoria muito pertinente aos nossos tempos. E dê uma curtida aí no Morada Acadêmica, que é o nosso espaço de dialogia e de reflexão de temas e teorias sempre muito pertinentes aos nossos tempos. Um grande abraço e até a próxima.